Shalom, shalom, voltamos. Faltando 11 dias para Pessar, como diz no hebraico. Vamos falar um pouquinho mais do que aconteceu, né? Para que chegasse no ponto do que aconteceu. A gente falou um pouquinho ontem como que o povo ficou escravo, e, queridos, isso ainda está chamando muito a minha atenção, de que como um povo forte, numeroso, mais poderoso, se torna escravo. E isso me lembra Purim, né? Que o rei emite um decreto dizendo que vão matar os judeus. Mas em nenhum momento o rei fala que eles não podem se defender. E eles baixam serviço, entram em desespero, e depois Deus fala, depois o rei vai lá e fala assim, olha, eu não posso mudar o decreto, o que o rei fala está falado, mas eu posso fazer outro, agora vocês podem... Esqueci a palavra. Vocês podem se defender. E o povo celebra. Mas eles já podiam se defender antes, né? Eles não eram obrigados a baixar a cabeça e morrer. E é algo bem parecido com essa história de Peça, porque o povo existia um aprisionamento, sim, mas eles eram mais fortes e mais numerosos. E daí, queridos, o amor de Deus é tremendo, né? Porque ele nos alcança de várias formas, de várias maneiras. E o povo nem estava ainda pedindo um libertador, mas o Senhor já envia Moisés, né? Moisés vem para essa terra para cumprir um propósito. E é tremendo, queridos, porque tem pessoas que elas vão ser livres na caminhada, mas tem pessoas que elas não vão conseguir, elas precisam de alguém que pega na mão e caminha e mostra o caminho, olha, esse aqui é o caminho da liberdade. E Deus entende isso. Deus entende isso, estabelece chamado, estabelece ministério para que isso aconteça, para que essas pessoas sejam livres, mesmo hoje tendo Cristo, né? E mesmo antes de que se peça a libertação. Jesus morreu para nos libertar antes de tudo, antes de que a gente existisse. A nossa libertação já estava consumada. E o Senhor envia Moisés. Mas sabe o que é tremendo? Todas as vezes que um libertador tenta se levantar, ou que Deus envia um libertador, as trevas tentam matar. Né? E aconteceu isso com Moisés. Moisés veio, Moisés nasceu, e Faraó, de todas as formas, né? Ontem a gente falou sobre as duas parteiras, e daí não deu certo, ele falou assim, então agora vamos matar os meninos, né? Vamos deixar só as meninas. E a mãe de Moisés, gente, eu fico maravilhada com a sabedoria das parteiras, a sabedoria da mãe de Moisés. Ela tem esse menino e ela consegue manter esse menino em silêncio por 3 meses, e ela monta toda uma estratégia, né? De libertação para esse menino, né? A mãe já passou esse legado para o filho, porque o filho foi libertador de uma nação, mas a mãe foi libertadora dele. Ela teve estratégias de guerra para que esse menino não morresse. E você vê que a guerra nem sempre é necessário que você use armas e derrame sangue. Às vezes, estratégias fazem com que vençam. Hoje pela manhã, eu falei sobre os muros de Jericó. Citei, né, essa situação, a questão dos muros de Jericó, que foi uma estratégia de guerra que também não teve esse derramamento de sangue. Não para que os muros caíssem, né? E essa mãe coloca esse filho em liberdade, esse filho fica um tempo com a mãe, sendo amamentado, sendo ensinado. Ela discipulou esse menino, ela consolidou esse menino no chamado. Filho, você tem um propósito. E esse menino vai para o castelo, para o palácio real, ser criado daí já dentro de outros costumes. Mas ele nunca perdeu a essência. E aqui a palavra também se cumpre. Ensina a criança, porque ela não vai se perder. Esse menino foi ensinado quando criança. E depois ele teve numa cultura totalmente diferente, mas ele não se perdeu. Mas daí, queridos, acontece um fato. Esse menino, né, esse já jovem Moisés, ele vê os soldados egípcios maltratando o seu povo, e aquilo dói nele. Aquilo fere ele. E ele se levanta e mata o soldado. Olha só, ele mata o soldado para defender, para proteger, para liberar o seu povo. No entanto, quando chega no outro dia, 2 hebreus estão brigando e discutindo.
E ele vai lá tentar apaziguar a situação. Hein, gente, ó, vamos parar. Não é assim, não. E o hebreu olha para ele e fala assim, tá, você vai fazer com a gente o quê? Vai fazer igual você fez soldado ontem? Então, olha o nível de ingratidão, olha o nível de levantar sobre a vida desse libertador. Então, queridos, eu quero falar hoje um pouquinho sobre o processo. Entre você ser livre ou ter uma aparente liberdade, você ter uma mente escrava, você se tornar escravo, você edificar dentro da escravidão e chegar ao ponto de você pedir um libertador, existe todo um processo. Existe um processo na sua vida e existe um processo na vida de quem será levantado para te pôr em liberdade. Porém, a peça fala de mudança de sorte para todo mundo. Né? Deus mudou a mentalidade de Moisés na peça. Moisés entrou no Egito sendo um, a gente vai falar sobre isso, e ele saiu do Egito depois da fuga, né? Ele saiu do Egito com o povo sendo outro. Ele foi transformado, ele também foi liberto nesse processo. Ele foi liberto dos traumas, dos medos. Então, queridos, a peça, ela vem para nos trazer um resgate. E aqui nesse ponto, dentro desse processo, trouxe um resgate ministerial na vida de Moisés, porque Moisés foi forjado para ser totalmente diferente. Depois ele corre, ele vira Jonas, né, e vai se esconder, e vai cuidar das suas coisas. Ele vira os discípulos depois da morte do Messias, ele volta, né, para as redes, ele vai tocar a vida dele, ele vai caminhar dentro daquilo que ele estava proposto a fazer dentro da identidade de um homem natural, de um homem comum. Porém, a gagueira mostrava o trauma, a gagueira mostrava uma deficiência na alma. E ele vai, queridos, para uma outra terra, para uma terra distante, e eu vou trazer isso aqui amanhã. E lá ele casa, e lá ele tem um encontro com o Senhor, aonde se dá o início do processo. Né? O Senhor se manifesta a ele naquela sarça ardente, porém é o início do processo, não é o processo completo. Moisés, ele tem que voltar para o lugar da dor, ele tem que voltar para o lugar da ferida, e ele tem que aguardar o tempo, esperar todo o mover de Deus, até que a libertação seja estabelecida. Se você está no processo, queridos, aguenta firme. Se você está no processo como quem está como escravo, aguenta firme. O Senhor está preparando tudo para te tirar desse lugar. Vai trabalhando na sua mente, vai transicionando o seu pensamento. Se você está no processo como o libertador, aguenta firme o processo. Aguenta firme, porque o Senhor vai mudar toda essa história. E, queridos, quando nós saímos do Egito, existe um nível de autoridade liberado de uma forma espetacular, um nível de prosperidade, um nível de riqueza, um nível de grandeza da parte do Senhor. Então, crie expectativa no seu coração. Agora faltam 11 dias para a peça. Crie expectativas no seu coração, gere isso. Senhor, eu vou sair do Egito, eu vou sair dessa área do Egito, Pai. E o que o Senhor tem para mim? Eu quero cumprir o propósito. Eu quero cumprir o desenho original. Eu quero viver aquilo que o Senhor projetou para a minha vida. Porque o Senhor fará coisas grandes. Nós estamos no início de um novo ano. E o Senhor está trabalhando, está despertando, está libertando, está transformando para que a gente viva um ano glorioso na presença do Senhor. Isso aqui não é marketing, não, queridos. Isso aqui não é motivação de autoestima para te colocar lá em cima. Isso aqui são palavras proféticas. O Senhor quer fazer coisas grandes em você e através de você. O Senhor está te levantando porque o Senhor conta com você. Queridos, quando Deus levantou Moisés, Deus estava criando uma nação fora do Egito. Deus estava criando um povo que iria dominar, que iria governar. Um povo abundante, um povo farto, um povo próspero. E o Senhor pretende, é desejo do coração que esse povo se levante nessa geração. E por isso, o Senhor está trazendo esse manto de libertação sobre nós e sobre a nossa casa. Amanhã eu quero falar um pouquinho sobre, vou até anotar aqui também, que eu quero trazer amanhã, sobre Moisés.
E depois nós vamos começar a entrar realmente na peça. Eu estou falando antes da peça. E depois nós vamos realmente começar a entrar na peça. O que que acontece, como tem que ser feito, quais são os projetos, aonde está nós, aonde está a nossa família, aonde está o Antigo Testamento, aonde está o Novo Testamento. O que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas guarde isso no seu coração. Você está no processo. Entre dentro desse processo. Aceite esse processo. Pare de espernear. Não fuja. Não fuja, queridos, porque se você fugir, o Senhor vai falar com você lá onde você estiver e você vai ter que voltar. Não fuja. Aceite o propósito, aceite o processo. Você é forte. Você é forte. Em você está toda a essência que o Pai liberou para que você possa vencer. Então, aceite o processo. Aceite o processo da libertação. E não seja aquele que sai do Egito, mas morre no deserto. Seja um Josué nessa geração. Seja um Caleb nessa geração. Que sai do Egito, mas herda a terra prometida. Amém? Que o Senhor seja sobre você. Continue te abençoando. Que seu entendimento seja aberto. E que você experimente nessa terra a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Eu te abençoo para viver uma peça espetacular, cheia da plenitude do Cordeiro, em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.